Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 3/3 nós vamos meditar de Josué, do capítulo 10 ao capítulo 12, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre Gibeão, que é sitiada por 5 reis. Gibeão é a cidade, o território dos gibeonitas, aqueles que fizeram aliança com Israel, aqueles que enganaram a Israel, né? Israel, por não ter consultado a Deus, fez aliança com eles. E aqui, tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente os feitos de Ai e também o seu rei, como fizera com Jericó, e o rei e os moradores de Gibeão, que fizeram paz com os israelitas e estava no meio deles, tremeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. Todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensagens a Oão, rei de Hebrom, Pirá, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Adebe, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, ajudai-me, vamos ferir Gibeão, porque eles fizeram paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram os 5 reis e subiram, para pelejar, e acamparam ali ao derredor de Gibeão. E aí os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. E aí disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos te entregarei, nenhum deles poderá te resistir, Josué. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gigal. O Senhor os conturbou diante de Israel e o feriu com grande matança em Gibeão, e foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou-se a pôr quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gigal, Depois nós vamos ver que essa mesma história, nós vamos ver se repetir e contada, com maiores detalhes em 2 Samuel 1:13. E aí nós vamos ver que Josué prende os 5 reis e o mata. Isso mesmo, Nós podemos ver, disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, rei de Jerusalém, rei de Hebrom, rei de Jarmute, o rei de Laquis e o de Eglon. Trazidos reis, chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: chegai
ponde os pés sobre o pescoço desses reis. Chegaram, puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué lhe disse: não temais, nem vos atemorizes. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejares, né? E aí, dizendo isso, José feriu e os matou, né? E isso foi como testemunho para Israel do que Deus faria, do que Deus estava sendo fiel em todas as promessas que tinha feito, né? E aí nós vamos ver que, continuando no capítulo 28, Josué vence, versículo 28 do capítulo 10, Josué vence mais 7 reis. Então nós estamos vendo, né, constantes lutas e conquistas de território, né? No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu a espada, bem como o seu rei, destruiu totalmente todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá, Libna, e pelejou contra ela, e o Senhor deu na mão de Israel a ela e ao seu rei, feriu a espada a ela e todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, e aí ele saiu conquistando cada um desses territórios, né? Nós vamos ver outras vitórias que Deus deu a Josué, né? Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobebe, rei de Madom, e o rei de Siron, e o rei de Aczaf, os reis que estavam ao norte da região montanhosa de Arabá, sul de Quenereete, nas planícies dos planaltos de Dor, do lado do mar, né? E aí disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, Josué, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, e o feriram e os perseguiram até grande Sidom, né? Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, e os seus cavalos já retou e os seus carros queimou, né? Então nós podemos ver que sempre Josué era fiel a tudo aquilo que Deus ordenava que deveria ser feito. Tomou, pois, Josué toda a terra, a saber, a região montanhosa do Neguebe, toda a terra de Gozém e as planícies de Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, os moradores de Gibeão, por meio de guerra as tomaram todas, né? Nenhum dos anaquins sobreviveu à terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gata e em Asdote alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor lhe tinha dito a Moisés. A Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões de tribo. A terra repousou da guerra. E aí no capítulo 2 nós vamos ter um balanço, isso mesmo. E aqui nós vamos ver os reis que foram vencidos ainda na gestão de Moisés e os reis que foram vencidos por Josué. Então nós vamos ver que os reis, né, que foram vencidos por Moisés é aqueles que estavam antes do Jordão. Então nós vamos ver que Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, né? E metade de Gileade, limite de Seom, que é o rei de Esbrom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram estes. Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Está lá em Números, né? 32, 33, Deuteronômio 3, 12. Nós já vimos bastante a respeito desta conquista, né? Que foi dada as terras aos Rubenitas, que é a tribo de Rubens, aos Gaditas, da tribo de Gade, e metade, meia tribo de Manassés. Manassés era filho de José, né?
E aí os reis vencidos por Josué, e a lista é grande, são 14 reis no total. Depois você pode ler, né? Cada um deles e suas respectivas cidades. Assim Deus deu ao povo de Israel, cumprindo toda a sua promessa. E aí nós vamos ver amanhã as terras que ainda não foram conquistadas e vamos ver também como fica essa divisão de terra nas suas respectivas tribos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, Senhor. Josué nos ensina a sermos sempre fiéis com aquilo que o Senhor nos fala, com os Teus mandamentos, com as Tuas ordens, com aquilo que o Senhor quer. Queremos que o nosso coração esteja em Ti, Pai, para todo sempre, Senhor. Amém. Deus te abençoe.